da corrente elétrica. Como é que a gente pode calcular essa corrente elétrica? A intensidade dessa corrente elétrica, que a gente vai denominar por essa letrinha aqui, certo? I de intensidade. Existe uma equaçãozinha para a gente calcular essa intensidade da corrente elétrica. Quanto de corrente elétrica está passando por dentro de um fio condutor, pela seção do fio condutor. Então a formulazinha é essa. I, que é a corrente elétrica, vai ser igual a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Quer dizer, se naquele fio está passando uma quantidade de carga elétrica em alguns segundos, então está circulando ali naquele fio a corrente elétrica, certo? E a formulazinha é essa. I é ΔQ sobre ΔT. ΔQ é a carga elétrica e a unidade dessa carga elétrica a gente sabe que é o coulomb, né? E ΔT é o tempo de passagem. O tempo de passagem dessas cargas elétricas por esse fio condutor, que é em segundo. O tempo tem que estar em segundo, certo? Podemos também calcular essa carga elétrica pelo número de elétrons multiplicado pela carga elétrica de um elétron. Então, ΔQ é igual a N vezes E, onde esse N aqui é o número de elétrons. Lembrando que elétrons são as cargas negativas e são os elétrons que são responsáveis pela corrente elétrica, porque é eles que vão circular no fio condutor, né? Então, N é o número de elétrons que está passando ali, e E é a carga elétrica elementar, quer dizer, a carga de um elétron. Quanto é que um elétron vale? Ele vale essa carga aqui, gente. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quer dizer, é uma carga elétrica bastante pequena, mas vai influenciar muito porque são milhares de elétrons que passam por segundo no fio condutor, tá certo? Então a seguir a gente vai resolver alguns problemas. Nesse exemplo 1 aqui, gente, qual a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor de cobre, sabendo que uma carga de 48 coulomb atravessa a seção transversal do fio em 6 segundos. Quer ver o seguinte, gente, eu tenho lá um fio, certo? E aqui por essa seção transversal do fio aqui, ó, tá passando essa carga elétrica de 48 coulomb em 6 segundos. Ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Solução. Primeiramente, vamos ver os dados do problema, né? Ele dá a carga elétrica, ΔQ, 48 coulomb. E ele dá o tempo também, né? Esse tempo, 6 segundos. Ele quer o que, gente? Ele quer a intensidade da corrente elétrica que atravessa aí. Ele quer o valor de I, certo? Então, é só a gente lembrar da equaçãozinha e I é igual a ΔQ sobre ΔT, certo? E aí a gente vai substituir esses valores aqui. Ora, quem é ΔQ? ΔQ é a carga elétrica, que ele deu aqui 48 coulomb. Então, 48. Quem é ΔT? ΔT é o tempo, né? Que essa carga vai passar pela seção desse fio. E o tempo ele deu aí que foi 6 segundos. Pronto. Aí virou conta de padaria, né? É só você dividir aí 48 por 6. E aí a gente chega na conclusão que I é igual a 8. E é igual a 8 amperes. O que é um ampere? O ampere é a unidade de corrente elétrica, certo? Um ampere ele corresponde a 1 coulomb por segundo. Então, 1 coulomb durante 1 segundo ele é igual a 1 ampere. Então, ampere vai ser a unidade de corrente elétrica que a gente vai trabalhar aí. Vejamos o nosso segundo exemplo. Exemplo 2. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Determine, letra A, a carga elétrica que passa em 20 segundos. Ora, gente, pela
pela a definição, pela equaçãozinha, I é igual a ΔQ sobre ΔT, tá certo? O que é que eu tenho aí? Eu tenho a corrente elétrica, ele dá o valor aí, ó, 10 amperes. Então, é o valor de I, certo? I é igual a 10 amperes. E ele dá também o que? O tempo, né? Que é 20 segundos. Então eu tenho corrente elétrica e tenho tempo. Ele quer, na verdade, a carga elétrica que passa por aí. Fala, gente. I é igual a ΔQ sobre ΔT, certo? ΔT, não está dividindo aqui, eu posso passar ele para cá, ele vai passar para cá multiplicando, né? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que ΔQ é igual a I vezes ΔT, certo? É só passar o ΔT que está aqui, nesse lado, no segundo membro, para o primeiro membro. Está dividindo e passar para multiplicando. E aí é só a gente substituir os valores. I é igual a 10 amperes vezes ΔT, que é 20 segundos. Isso implica que ΔQ é igual a 10 vezes 20, 200 coulomb. Então, está feita aí a carga elétrica. Outra vez, ele tem o número de elétrons. O número de elétrons que está passando aí por essa seção, certo? Sendo E igual a 1,6. Lembrando que esse E aí, gente, é a carga elementar, né? Carga elétrica elementar, a carga de um elétron. Aí a gente aplica aquela formulazinha de como a gente calcular a carga elétrica, né? ΔQ é igual a N vezes E. Ele quer exatamente, gente, esse N aí, esse número de elétrons. ΔQ eu tenho? Tenho. Calculei aqui na letra A. ΔQ igual a 200 coulomb. Só substituir aqui. N eu tenho? Não. N é o que ele quer. Mas eu tenho o valor de E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Resolvendo essas continhas aí, né? Esse 1,6 que está no segundo membro aqui, multiplicando, eu vou passar isso para cá dividindo. Isso vai ficar o seguinte. N é igual a 200 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essas continhas aí, N é igual a 125 vezes 10 a 19, certo? Agora, se você quiser transformar isso aqui em adição científica, é só pular duas casas aqui, né? Colocar uma vírgula. Então, N é igual a 1,25 vezes 10, como pulou duas casas, elevado a 21 elétrons. Certo? Pois bem, espero que vocês tenham entendido, compreendido. E por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço.